Nesse mesmo espírito, eu quero estar chamando aqui o Rodolfo para estar ministrando a palavra. Bom, levante suas mãos para cá. Vamos estar orando para a vida do Rodolfo. Que Deus venha te usar muito. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela vida do Rodolfo, Pai. Que o Senhor venha usar, Senhor Jesus, a vida dele tremendamente, Papai. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa vir de encontro com os nossos corações, Senhor Jesus. Que transborde, Senhor Jesus, na vida dele, Senhor Jesus, para que transborde na nossa, Pai. Aqui está seu servo, Senhor Jesus, que vai trazer uma palavra rema, Senhor Jesus, para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa a vida do Rodolfo tremendamente, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém. Graças a Deus, gente. Gente, eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 7. No versículo 11. Vou ler aqui. É assim. No versículo 11, eu vou ler num pedaço, porque eu sou disléxico, então eu posso ler errado. E aconteceu que depois disso, ia ele à cidade de Naim, chamada Naim, e com ele ia uma multidão e seus discípulos. Eu quero frisar primeiro nesse versículo, depois eu corro pelos outros para explicar aonde eu quero chegar. Eu acho bem engraçado aqui que a palavra vai falar, ele vai deixar um gatilho falando que é depois disso. E depois eu fui pensar, né? Por que depois disso? E aí eu fui ler o que está trazendo no resto do capítulo, né? E no capítulo 7, se a gente parar para ler um pouco antes, fala sobre o centurião de Cafarnaum. Eu queria fazer uma junção entre as duas palavras para fazer sentido no que eu vou trazendo no final da minha mensagem. Quando a gente começa a ler a primeira parte do capítulo, os 10 primeiros versículos, vai falar sobre um centurião que tinha um servo que estava passando mal. Esse centurião, cidade de Cafarnaum, centurião ele era um chefe de soldado romano. Só que o que eu acho engraçado, que eu quero destacar nessa parte aqui, é que ele está falando, inicialmente, ele era uma pessoa bem relacionada com o pessoal que preparou o templo e tudo mais. O segundo templo, depois de Salomão, foi montado por pessoas romanas, enfim. E ele era bem relacionado. Tanto é que ele vai falar que o centurião, no início, ele chegou aos anciões, que no caso poderiam ser os presbíteros, pastores, que estavam dentro do templo, e pediu para que os anciões chegassem a Jesus, porque ele não se achava digno. Eu achei interessante isso, eu fiquei pensando, eu falei, como assim uma pessoa com tanta autoridade, tanto poder, tanto renome assim, ficou nisso? Ele reconhecia, acima de tudo, que para chegar até Jesus não era qualquer pessoa. E aí, eu quero destacar 3 pontos, até o versículo 17, que é exatamente isso. A nossa vida, muitas vezes a gente vai passando por ela, e a gente vai ver que a gente vai tomar ou uma das posições que o centurião tomou, ou depois a gente vai ser igual a viúva de Naim. O primeiro ponto é muitas vezes quando a gente chega e a gente está preparando a situação para falar com Deus e tudo mais, pedindo para Deus, só que a gente não se acha digno. Então a gente terceiriza esse serviço, a gente terceiriza essa parte para que a gente possa ser digno. Então,
nossa, eu quero muito tal coisa, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. E aí a gente chega num pastor e fala, pastor, ora por mim. Pastor, faz isso por mim, ou o presbítero, ou quem seja da sua confiança. E eu já me peguei várias vezes fazendo isso e eu fiquei, se pós Jesus morrer, ele rompeu tudo, e a gente consegue chegar até ele, por que eu ainda continuo terceirizando? E muitas vezes eu me deparei igual esse centurião. Eu não me deixava digno, porque às vezes eu errei, eu falhei, eu fiz uma coisa, eu fiz outra. E essa culpa ficava dentro de mim. Às vezes, eu deslizava e ficava aquela culpa. Eu não posso chegar hoje e orar. Eu não posso chegar hoje e buscar a Deus. Eu não posso chegar hoje e chegar em Jesus e falar, Jesus de cara lavada, fazer isso, fazer aquilo. Não posso. Eu não me sentia digno. E aí, quando eu comecei a me tocar nisso, eu comecei a me identificar que eu precisava tomar uma atitude. E a segunda parte que me chama a atenção é do centurião. Porque depois que os anciões já tinham falado com Jesus, Jesus já estava a caminho da casa do centurião, o centurião vai até Jesus e fala, Jesus, você não é digno de entrar, quer dizer, eu não sou digno que você entre na minha casa. E aí ele fala, dá uma ordem e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, Jesus fala, nossa, nunca vi tanta fé em Israel, enfim. Mas ali foi uma atitude que ele tinha medo que Jesus entrasse na casa dele. E muitas vezes a gente fala, será que eu vou tomar ceia porque eu fiz tal coisa? É melhor não fazer isso. Será que eu vou para a igreja porque eu fiz tal coisa? É melhor não. E eu interpretei, eu vi Deus falando comigo exatamente nisso. Só que nessa parte toda, a gente vê que teve uma ida e um agir de Deus através de algo que o centurião precisava, através de algo que o centurião precisava fazer. Foi uma atitude dele. E na hora que eu chego na parte de Naim, eu vejo totalmente o oposto. Quando a palavra começa no versículo 11, começa a falar, depois disso, depois que ele viu que, toda a situação teve a iniciativa do ser humano, teve a iniciativa do homem, que foi o centurião. Depois disso, Jesus precisou passar por uma cidade chamada Naim. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus precisou passar? E se você parar para ver na situação toda do centurião, tem uma hora que Jesus para e ele parece que enrola ali. Mas eu não vejo mais desse modo. Porque a palavra fala que depois disso, obviamente Jesus sabendo, ele vai até Naim, ele passa pela cidade. Não fala que Jesus precisava entrar em Naim, fala que ele precisava passar pela cidade. E aí eu fiquei pensando, caraca, num milagre anterior, Jesus acabou atrasando e fazendo as coisas. No seguinte, faz sentido porque que ele atrasou e parou no meio do caminho com o centurião. Porque se ele passasse antes, talvez o esquife que está passando aqui com o filho dessa viúva não tivesse saído ainda da capela. Ou talvez se ele passasse depois, ele já tinha sido enterrado. Então o milagre ele vai acontecer na maneira e na hora que Jesus quer que aconteça. E eu fiquei pensando nisso, Jesus, cara, porque tem tanta coisa que a gente passa, tanta coisa que a gente precisa forçar esse milagre, tem tanta coisa que a gente precisa lutar, igual a palavra fala que o céu é tomado à força, mas tem milagre que não precisa que a gente faça nada. Tem milagre que Jesus fala, eu vou fazer. A viúva de Naim ali, ela não pediu, ela não orou, ela não viu. E ali a gente se depara com duas multidões. Uma multidão que seguia Jesus, é a multidão que vinha com o esquife. E Jesus, ele para o esquife, ele fala para aquela mulher, fala que o filho dela vai voltar, dá uma ordem para o menino levanta. Então eu fiquei me deparando com isso, eu fiquei pensando, Jesus, então eu me deparei com duas coisas. Então existem promessas que Jesus vai fazer para nós, que a gente vai precisar de fato fazer algo e tomar uma iniciativa. Existem promessas que vai partir de nós, mas existem promessas que mesmo que nós não façamos nada, Jesus vai cumprir, porque o propósito dele é maior. O propósito daquele menino vivo era maior, porque se a palavra fala que ela era uma viúva, ela já não tinha mais um representante legal naquela época, porque era um homem, que era o marido. Ela perdendo o filho, ela não teria como se sustentar, porque a mulher naquela época não poderia trabalhar. Então, aquele propósito daquele menino ressuscitar era muito maior, além de manter a sua mãe, além de manter a geração continuando, além de manter, aquele menino poderia estar pregando na situação de Naim, na cidade de Naim,
Porque a palavra não fala que Jesus entrou até Naim, mas a palavra fala que ela ressuscitou na porta da cidade alguém de Naim. E se tinha uma multidão ali, provavelmente muitos ali eram da cidade, muitos ali sabiam. E quando o menino, fulano morreu, de repente o menino começa a aparecer, começa a falar: o que aconteceu? Um homem parou no meio da cidade, tocou em mim e eu voltei. Um homem que não sei o quê. Aquele menino seria um evangelista nato ali. Então, o propósito de Deus, às vezes, nas nossas vidas, é muito maior. É muito. Só que eu também me pego muito, eu sou muito teimoso. Eu sou muito teimoso, gente. Vocês não têm noção. E eu me pego assim, às vezes Deus fala: Rodolfo, é para você fazer tal coisa, é para você agir de tal maneira, é para você fazer tal coisa, porque tal coisa vai acontecer. Aí eu fico: mas será? Será mesmo que isso vai acontecer? Será que realmente eu tenho capacidade de fazer isso? Será que realmente eu vou conseguir andar com isso? Será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Enfim. E eu fico assim. E com isso, Deus vem me ministrado já faz quase uns 2 meses nesse texto. E Ele começou a me ministrar que tem muita coisa que mesmo que eu acho que eu não consigo, mesmo que eu acho que eu não possa, mesmo que são projetos que eu falo: mano, nunca isso vai acontecer. Nunca isso vai rolar comigo. Deus vai fazer, porque o bem maior dele é, em todo geral, é diferente. Não é simplesmente porque eu posso ou que eu consigo. Não. É porque, num geral, num contexto geral, a gente precisa disso. E o que Ele me ministrou para essa noite, que Ele ministrou muito no meu coração, é exatamente essas 2 etapas. Existem promessas nas nossas vidas que a gente vai precisar fazer algo. Existem promessas na nossa vida que a gente vai precisar se mover, se agir, assim por diante. Mas existem promessas que é tão surreal, é tão doideira, que às vezes a gente enterra ela antes da gente pensar em conseguir cogitar. Eu fico cogitando, eu fico pensando, talvez se eu fosse Noé, na época da a arca não ia sair. Porque eu não ia conseguir pensar em um projeto que ia durar 120 anos, eu nem sabia se ia acontecer de fato a chuva, provavelmente não ia sair, pensando do modo que eu duvido de mim, do modo que eu duvido de muitas coisas que... Então, existem coisas que Deus vai dar na sua vida que a gente não pode duvidar. Existem promessas que talvez a gente já enterrou, que é exatamente por isso que a gente não consegue. E aí eu, questionando a Deus, eu falei: nossa, mas por que muitas vezes eu duvido tanto de algumas coisas, né? E aí eu escutei uma vez o Douglas falando, ele falava assim, ele falou: você já entendeu o porquê das meninas dos olhos de Deus? E isso mudou muito o sentido na minha cabeça. Eu falei: questão da íris, questão de tudo isso, e na minha cabeça era isso. Ele falou: eu interpreto de uma maneira diferente. E aí eu fiquei curioso para entender o que ele estava falando, né? E perguntei. Aí ele falou assim: pensa quando você chega, você é um pai, um avô, uma criança chega no seu colo, chega próximo de você. Se ela chegar próximo o suficiente, ela vai conseguir se enxergar nos olhos do pai. E aí eu fiquei pensando, falei: faz sentido. Às vezes as dúvidas ficam no meu coração, exatamente porque eu não estou próximo o suficiente para me enxergar através dos olhos do pai. Às vezes eu estou distante, às vezes eu estou incrédulo, exatamente porque eu estou distante e eu não estou vendo esse reflexo, eu não estou vendo como o pai me enxerga. Às vezes eu não acredito em uma promessa que Deus fez sobre a minha vida, exatamente por eu estar distante. Exatamente por... Eu não preciso... nossa, Rodolfo, você está desviado. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando distante ao ponto de, andar lado a lado. Nessa ilustração, eu quero dizer, a gente precisa estar tão perto como se tivesse uma criança no colo do seu pai. Ele consegue olhar nos olhos e ver o seu próprio reflexo. A gente precisa estar tão perto, abraçado e sendo carregado de fato. Porque não vai ser com os nossos passos que a gente vai alcançar o lugar que a gente precisa. Não vai ser com nossos caminhos, não vai ser pelo meio que eu ando, pelo meio que eu me movo. Não vai ser. Vai ser quando eu desistir de tentar fazer só o meu caminho e falar: Deus, eu preciso estar tão próximo de você, de entender que eu preciso tomar tal decisão, então vai para tal lugar e eu vou estar próximo o suficiente para escutar. Eu vou estar próximo o suficiente para caminhar e ir de acordo com o que ele tem falado. E esse texto da viúva de Naim me deixou bem assim, porque eu falo por mim,
Existem coisas na minha vida que, por dar muito errado em muitas situações, eu desisti. Por dar muito errado, eu falei, não, acho que essa área para mim tá morta. Acho que essa área para mim, essa promessa para mim não vai acontecer. Porque já passou tal coisa, porque já fez tal coisa e não deu certo. Rodolfo, você vai, sei lá, Deus vira assim e fala, não, você vai comprar um avião. Eu falei, mas como saldo bancário que eu tenho, não vou. E às vezes eu coloco em descrédito muitas coisas porque eu duvido de mim. E Deus me ministrou muito sobre isso. Porque eu sou formado em psicoteologia e eu atendo muito em alguns lugares, eu tenho consultório e tudo mais. E um dos atendimentos que eu estava fazendo, um rapaz, não só com ele, mas esse foi que me marcou muito. A questão da insegurança na nossa geração é muito grande. A questão de não acreditar na nossa capacidade é muito grande. Mas eu faço tal coisa bem, mas não é só tal coisa que você faz bem. Se mudar, eu sair de tal coisa para tal coisa, eu não consigo. Então eu vejo que a gente está passando por muitas coisas, e às vezes a gente está enterrando muitas promessas de Deus, a gente está enterrando muita coisa que Deus tem na nossa vida, exatamente por a gente estar inseguro consigo mesmo. Satanás hoje, ele não quer mais tirar a gente dentro da igreja. Satanás não quer nos levar para baile, não. Satanás, ele só quer tirar a sua identidade dentro da igreja. Porque mesmo você estando dentro da igreja, não vai fazer diferença. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você consegue ser, o que você é de acordo com o que Deus faz. Se a gente não sabe, Satanás não precisa mais tirar a gente dentro da igreja. Ele só precisa desviar nosso foco. Ele só precisa nos mudar. E pensando nisso, eu fiquei falando com Deus, né? Eu falei, nossa, Deus, e como que eu faço para que isso mude? E em janeiro eu fui fazer um seminário lá no Paraná. E a gente estudou muito sobre um termo, sobre a criação. Existe uma palavra no original quando vai falar sobre a criação que vai falar sobre nefesh. Se você jogar no tradicional, ele vai falar sobre garganta ou gerar fome, ou gerar sede. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Quando a palavra traz no original isso, ele está querendo dizer que não há nada que foi criado pelo Criador que consiga saciar essa fome ou essa sede que não o Criador. Então, por isso que muitas vezes quando a gente está inseguro, a gente tenta nos respaldar e nos limitar e nos usar de muleta muita coisa que não vai suprir isso. A única coisa que vai tirar nossa insegurança, muita coisa que vai tirar essa vontade de desistir dos projetos que Deus tem para nós, das promessas que Deus tem conosco, é colocar Jesus, colocar o Criador no lugar dele, colocar ele dentro de nós e falar, fechou, vamos embora, vamos para cima. Enquanto a gente não conseguir, às vezes, ocupar isso, a gente vai tentar colocar coisas, às vezes ministérios, às vezes relacionamentos, às vezes qualquer coisa pode ficar no lugar do Criador. Às vezes um carro, uma casa, qualquer coisa a gente consegue tentar colocar para suprir isso. E não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer que a gente faça. Não é assim que Ele quer nos trazer para perto. Não é assim que Ele quer que a gente realize os projetos. Os projetos são doideira. Porque falar para um homem que nunca choveu, criar uma arca porque vai chover, é loucura. E ele ficar trabalhando nesse projeto por 120 anos é mais doideira ainda. Então, quando a gente entende essa proximidade, quando a gente consegue estar próximo de Deus desse modo, eu entendo que a gente consegue e a gente pode realizar todas as promessas que veio de Deus. Todas as promessas, que seja por uma atitude nossa de instigar o céu, ou que seja por uma atitude de Jesus falar, não, agora eu vou ressuscitar isso, porque já que você não acredita, eu preciso que isso aconteça. Porque o propósito maior que tem sobre a sua vida, o propósito maior que tem sobre isso ou aquilo é maior. Eu preciso que isso aconteça, então eu vou fazer na sua vida porque vai acontecer. E muitas vezes eu questionei Deus, falei, Deus, como que eu vou cumprir esses propósitos? Como que eu vou cumprir? Às vezes eu falava para Deus, mas minha família nunca conseguiu chegar em tal lugar. Mas isso nunca aconteceu. Mas eu não tenho tal oportunidade. E Ele começou a quebrar cada um desses paradigmas. Ele começou a quebrar cada uma das coisas.
E uma coisa que me chama muita atenção, está lá em 2 Samuel 12, quando o profeta Natan vai falar com Davi. Ali Davi tinha errado com Batseba, tinha matado Urias e tudo mais dessa parte. E o profeta Natan, ele foi muito sábio, ele chegou até ali na casa de Davi e falou: "E aí, Davi, eu quero te contar uma história." E Davi falou: "Pode falar." Tem um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, muita coisa, e tinha um segundo homem que tinha uma ovelha. Essa ovelha comia com ele, essa ovelha dormia com ele, essa ovelha estava com ele. E chegando um viajante nessa cidade, esse homem que tinha muitas ovelhas chegou nesse homem que tinha uma só e falou: "Mata a sua ovelha, mata esse bem precioso para você, e vamos celebrar com esse viajante." E eu entendo que Natan aqui, ele foi muito inteligente, porque partindo do princípio que na época o rei poderia mandar matar, poderia mandar fazer qualquer coisa com o profeta, se Natan chegasse e falasse: "Davi, você pecou, você errou, você matou Urias, você fez isso, isso, isso." Às vezes, Davi, pela autoridade dele, poderia mandar matar. Falou: "Não gostei, vou mandar matar esse profeta." E Natan, ele foi muito sábio. E o que me deixa instigado nessa parte da história, depois ele fala: "Esse homem foi você, Davi, que mandou matar a única ovelha que tinha." E tudo mais, e o decorrer da história, acredito que todos saibam já. Então, e aí eu fiquei pensando assim, eu falei: caraca, quantas vezes é mais fácil a gente acreditar e confiar no projeto que o outro tem do que no nosso? Quantas vezes é tão mais fácil eu virar e falar: "Nossa, você consegue, você faz", e usar o do outro, porque mesmo que eu tenha um monte de recurso, eu não acredito no meu. Eu não acredito que eu possa fazer com o meu, ou eu não acredito em mim, ou, enfim, no decorrer da história vai para um caminho diferente, mas o que o Senhor me ministrou foi exatamente isso. É muito mais fácil a gente acreditar no projeto do próximo do que a gente acreditar no outro, no nosso. E o que Ele tem para nós nesse tempo, o que Ele tem para nós nessa etapa que a gente está vivendo, é exatamente que a gente consiga acreditar no que Deus vai fazer através de nós. Porque Ele precisa alcançar muita gente, Ele precisa fazer muita coisa ainda, Ele precisa que a gente ande, Ele precisa que a gente faça. Enquanto a gente não tomar isso, os nossos projetos, muita coisa vai se retardar, muita bênção talvez para alcançar a sua família, sua vizinhança, sua parentela, enfim, tem muito projeto que você vai ser canal de bênção, talvez para o evangelismo de alguém, você vai ser canal de bênção para mudar a história de alguém, você vai ser canal de bênção para mudar as coisas. Só que se a gente continuar sem acreditar, se a gente continuar sem buscar isso, sem entender, se a gente continuar sem fazer essa parte, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai retardar para a próxima geração ter que fazer. Se a gente começar a estudar a história do que aconteceu com a igreja na década de 70, 80, que os avivalistas estavam muito fortes, se a gente ir lá para a Europa, para a Suíça, principalmente esses países nórdicos, você vai ver que lá o evangelho chegou com uma força muito grande. O evangelho lá chegou a ter 80, 90% de protestantes na Suíça. Só que a geração que veio após isso não acreditou talvez no potencial dela, não acreditou. E hoje a porcentagem de crente que existe lá naqueles países é minúscula, porque uma geração não acreditou no propósito que Deus tinha para aquela geração. A próxima geração está pagando o preço, a próxima geração está tendo que recuperar tudo. A próxima geração vai ter que trabalhar o dobro, porque não vai funcionar se eles não forem atrás. Então, eu não estou afim de que, como todo mundo prega, que essa geração do avivamento tenha que passar para a próxima, porque eu estou longe, porque eu estou desconfiado de mim, porque eu não acredito no meu potencial, no que eu posso fazer. Eu não estou afim de deixar esse fardo para os nossos filhos, talvez para os irmãos mais novos, talvez para essa geração. Eu não estou afim de que chegar lá na frente e falar: nossa, o Brasil era um país com tanto crente, e agora ele não tem quase crente lá. Por quê? Porque a geração que veio não acreditou no que Deus falou com ele e deixou para o próximo. Eu não estou afim de chegar, talvez, quando chegar lá no céu, a nossa descendência falar: meu, por que vocês não passaram
para nós o que precisava. Porque vocês não passaram, a gente perreou muito mais, a gente deu volta no deserto muito mais, porque a gente precisava de algo e não tinha. Cara, eu não quero chegar no céu e ver isso. Eu não quero chegar no céu e alguém da próxima geração falar: Rodolfo, porque você não pregou o evangelho, porque você não desenvolveu tal coisa, porque você não fez tal coisa, eu precisei pagar o preço maior pela sua ausência ou pela sua parte que você não acreditou, porque você deixou isso. Cara, a gente está vivendo numa geração que a gente está próximo do avivamento, a gente está próximo de Jesus voltar. E eu creio sim em uma última transferência de riqueza. Então Deus, ele vai dar sim projetos, ele vai dar coisas para a gente, mas também eu creio num derramar do Espírito Santo diferenciado. Eu creio sim num derramar do Espírito Santo que nem aconteceu em vários avivamentos que a gente viu. Mas eu não creio num avivamento que vai pegar uma igreja só, vai transformar, igual foi o avivamento da Rua Azusa, foi uma igreja que transformou uma cidade. Não. Mas eu creio num avivamento que vai fluir dentro das igrejas. E as igrejas vão andar em comunhão. E eu creio sim que o Brasil pode ser celeiro de missões. O Brasil pode ser igual a gente vem ouvindo desde a década de 80, 70, que o Brasil faria. Eu creio, mas para que isso, eu gosto muito de um louvor do pastor Lucas que fala: se é para fazer algo nessa geração, faça comigo, não faça sem mim. Eu creio sim que a gente pode fazer uma diferença por onde a gente passar. Eu creio sim que a gente pode mudar isso. Eu creio sim que a gente pode conquistar outros lugares. A gente pode enviar missionários para diversos lugares. Eu creio que a gente consegue fazer a diferença. Eu creio que a igreja brasileira, porque o brasileiro, ele consegue mudar e se adaptar em qualquer lugar. Eu venho de família japonesa. Cara, eu sei como o japonês não consegue se adaptar. O japonês, ele não se adapta no ambiente que ele está. Agora já o brasileiro, onde você jogar um brasileiro, ele vai se adaptar, ele vai fazer. Então por isso que eu creio que Deus quer usar a nossa geração. Eu creio que Deus quer usar a nossa nação para mandar para onde for que tiver que ir. Eu creio que o brasileiro consegue. Eu sei que o brasileiro tem essa resiliência, ao contrário de muitos países. Então eu creio que Deus, ele precisa curar muitas vezes a nossa alma, ele precisa curar a nossa ferida, ele precisa curar o que a gente tem dentro de nós para nos usar. Uma vez eu estava orando com Deus e falando com Deus, eu estava passando por um processo e eu me senti como se fosse Moisés. Sabe quando Moisés desce do coisa, ele coloca um véu na cara e depois a Bíblia vai contar que Moisés, o brilho já não existia mais na face de Moisés, mas ele continuava com o véu porque ele falava: o que será que esse povo vai pensar quando eu tirar e não tiver mais o brilho? Eu me desviei, eu não sou mais um homem de Deus, eu não sou isso, eu aquilo. Eu estava passando por um processo e dentro da igreja estava tudo certo. Dentro da igreja estava legal, estava supimpa. E aí chegou um dia numa vigília assim, uma vigília simples, falando com Deus, eu falei: Deus, cara, eu cansei de viver com essas marcas. Eu cansei disso, eu preciso. E eu comecei a me abrir. Eu falei, igual o irmãozinho falou aqui, eu estava falando com os meninos vindo para cá. Gente, que semana difícil foi. Misericórdia, deu tudo errado nessa semana. Hoje, então, nem se fala. E aí eu falei, eu desabafei nessa vigília com Deus. Eu falei: Deus, mano, de verdade, tá tudo uma merda. Tá tudo ruim, não tá legal. Eu tô passando por isso, eu não tô legal. Sabe, eu cheguei num ponto de, nas minhas orações, eu menti para mim mesmo para acreditar que estava tudo bem. Eu falei: não, Deus, eu vou abrir o jogo, não tá legal, não tá. Eu lembro que nessa noite Deus falou muito comigo por sonho. Eu dormi e eu lembro de estar subindo para sentido a minha igreja. Aí eu sentei assim na calçada com um amigo, comecei a conversar com ele. E ele virou para mim, esse meu amigo, e falava: tá tudo bem com você? Eu falei: já que eu estou sendo sincero com Deus ontem, no sonho eu falava que já que eu fui sincero ontem, vou falar a verdade. Eu falava para esse meu amigo, eu falei: não tá. Eu falei: deu errado nisso, tinha uns contratos que tinha dado errado na época. Eu falei: esse contrato não deu certo, isso não deu certo, assim, assado. Eu falei: não tá legal, não tô bem, não tô desanimado, tô descrente, tô
tô cabisbaixo assim, sabe? Não sei se vai dar certo os próximos contratos. E aí, nesse sonho, esse meu amigo virava e falava pra mim assim, ele, eu quero te contar uma história. Eu falei, conte. Aí ele falou, quando a gente vê uma história, por exemplo, de um pão, eu falei, gente, eu não cozinho, eu não entendo. Eu falei, tá, onde você quer chegar falando de pão? Ele falou, calma. Eu também sou meio ansioso, então. E aí, ele começou a falar, existem algumas etapas no processo para a criação do pão. Primeiro, você vai separar todos os ingredientes, vai separar tudo ali, vai pegar as medidas, não sei o que, e vai jogar tudo ali dentro. E vai começar a misturar. Eu falei, tá, legal. Ele falou, é nessa parte que eu assimilo com a nossa vida, que é quando parece que tudo estava indo bem, de repente tudo virou de ponta cabeça e começou a embolar mais ainda. E aí você vai vendo tudo desmoronar, quebra isso, dá errado nisso, trabalho, você sai fora do trabalho e começa tudo dar errado. Eu falei, tá, legal. Eu falei, eu já passei por coisas assim porque minha vida não tá legal. Ele falou, sabe qual é a próxima etapa? Você vai reservar essa massa e vai deixar ela descansando. Aí eu falei, tá, e onde você quer chegar com isso? Ele falou, nessa etapa talvez a gente vai passar e a gente vai começar a questionar Deus, porque Deus está em silêncio. Nessa etapa a gente vai virar para Deus e falar, Deus, você não fala mais comigo. Deus, você não me responde mais. Eu não escuto mais sua voz. Eu não sou usado mais para louvar. Eu não sou usado tocando. Eu não sou usado mais pregando. Eu não sou usado mais para nada. E é nessa etapa que a gente está às vezes ali. Aí eu falei, tá, essa etapa dói então. Ele, nem tanto. Ele falou, a próxima etapa é pior. Eu falei, por quê? A próxima etapa é quando o pão vai pro forno. Eu falei, por que é pior? Ele falou, porque ali, se sobrou farinha, vai queimar. Se sobrou alguma coisa, vai queimar. E a etapa onde Deus nos coloca no forno é exatamente para tirar nossas arestas. É exatamente na etapa onde que a gente vai chegar e vai estar queimando e vai falar, meu Deus do céu, tal coisa não está funcionando. E ele começa a te moldar para que você possa crescer. E ele falou, essa é a pior etapa, que é onde dói. É onde vai queimar o que você... Aquele negócio, chutou a quina da geladeira e você fala palavrão. É nessa etapa que ele vai te refinar. É nessa etapa que alguém te fechou no trânsito, você quer xingar e ele vai falar, não, calma. Vai pôr a mão no seu peito e vai falar, segura. É nessa etapa onde que a gente vai passar pelo fogo, para depurar mesmo. Eu falei, tá, qual que é a última etapa? Ele falou, é a etapa onde Deus vê que você está pronto para alimentar o mundo. Eu falei, caraca, né? Aí eu falei, nossa, que etapa. Aí esse meu amigo, conversando com ele no sonho, né? Até então não tinha me tocado. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço então? Você sabe da minha situação? Aí ele falou, aí eu só me toquei, eu estava falando com Jesus nessa hora. Ele falou, agora você vai acordar, você vai lá em 2 Crônicas 4 e vai ler aquele capítulo. 2 Crônicas não, 2 Coríntios. Aí eu acordei e li. E lá Paulo está contando alguns processos que ele passou. E no final, no versículo acho que 20, 19, ali naquela região, ele vira e fala, porque cri, eu falei. Mas se você ler tudo, não tinha sintomas de porquê crer. Não tinha o porquê dele crer. Estava tudo dando errado. Estava tudo ali, não estava colidindo. E aí eu entendi a questão da semeadura da palavra. Eu entendi que quando a gente fala, a gente agradece. Eu comecei a entender. Eu falei, Jesus, então que eu passe logo pelas etapas, porque eu não aguento mais. E aí depois eu acordei, fui orar e tudo mais. Aí passou alguns dias. Um pastor chegou em mim lá na igreja e falou, jovem, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, pastor, o que você precisa? Ele falou, olha, Deus me mostra que você teve um sonho assim assado. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, o que você sabe? Ele, então, é porque não acabou. Eu falei, o que tem mais para dizer? Você está falando para Deus que o processo precisa passar rápido. Eu falei, sim, é o que eu mais quero. Ele falou, mas não é assim. Esse processo vai acontecer várias e várias vezes, quantas vezes for necessária para que ele faça, para que você alimente situações diferentes, para que você alimente coisas diferentes. Então, o que ele me ensinou nisso? Os milagres vão acontecer, mas às vezes para que esse milagre da viúva de Naim acontecesse, uma área da minha vida precisaria estar morta. Para essa área estar morta, eu tive tomado muita paulada, muita pedrada para desacreditar dessa área.
Então, quando a gente estiver pronto para que a ressurreição disso aconteça, para quando a gente estiver pronto, para que a gente esteja pronto para alimentar o mundo, para quando a gente conseguir levar isso, a gente vai precisar ter passado por esse processo. Às vezes passou pelo processo do luto dessa viúva, não foi fácil. Quando a gente vai estudar a terapia de luto, a gente vê que existem várias etapas. E uma das etapas é a negação e a outra é a raiva. Então, às vezes, vai chegar em etapas da nossa vida, vai chegar que antes que o milagre se cumpra, antes que tudo ressuscite, a gente vai ter aquela raiva santa, aquela ira santa que a gente fala. A gente vai ficar com raiva e falar, meu, por que isso não dá certo, que não sei o quê. E muitas vezes a gente é revoltado com nós mesmos. Não estou falando que a gente vai ter revolta com Deus, não, mas é porque, nossa, como eu fui burro por fazer isso, como eu fui isso por isso. Nossa, como que fulano me traiu e eu não vi. Como que isso? A gente vai passar por esses processos. Mas o que Deus me ministrou nessa noite, que eu trago para você nessa noite, é que independente da etapa da terapia do luto, em qualquer uma das etapas que você tiver, o luto uma hora vai acabar e Jesus vai chegar e vai falar, filho, levanta, porque esse projeto não vai acabar, isso não vai parar em você, isso não vai terminar em você, esse projeto vai acontecer, isso vai rolar, esse ministério vai despontar, isso vai acontecer. Mas para isso a gente passou por um processo. Mas quem que não vive quem não consegue alcançar o processo? Cara, passar pelo processo não é legal, não é fácil. Eu posso discorrer a Bíblia inteira, te mostrando processos. Se a gente parar para ver a vida de Elias, que depois que ele confrontou os profetas de Baal, ele mata lá e tudo mais, Jezabel fala, eu vou te matar se você não estiver morto amanhã, até essa hora eu vou te matar, que não sei o quê. Ele se isola na caverna ali, ele pede para Deus a morte e tudo mais. Você vê ali um processo que Elias precisou passar, ele se isolou de tudo, de todos. Então tem um processo nas nossas vidas que a gente está se isolando que não precisa. Tem processos que a gente está passando que a gente não precisa abrir mão. Tem processos que a gente está passando que tem gente para estar do seu lado. E aí agora, como até terapeuta falando, eu falo para você, cara, divida o fardo. Divida o fardo, porque você não precisa passar por isso sozinho. Independente do que seja, você não precisa passar sozinho. Ah, Rodolfo, mas eu estou com dificuldade nisso. Tudo bem. Conversa com o irmão, conversa com alguém de confiança. Exponha isso e ore junto. Esteja junto. Ah, Rodolfo, sei lá, eu estou carente, eu estou precisando de ajuda. Cara, conversa. Fala. Porque tudo fica mais fácil quando a gente divide o peso. Quando a gente divide a carga. Quando a gente para ver sobre a viúva de Naim, tinha um esquife. O esquife era quem ia na frente puxando o caixão e levantando. A viúva não estava ali sozinha. Ela tinha quem dividir aquela dor. Porque normalmente quem leva o caixão junto é pessoas próximas. É pessoas que estão ali, que gostam da pessoa. Não é simplesmente só uma pessoa. Então eu vejo que às vezes, para que a gente possa passar por esse processo, a gente vai ter que dividir com 2 ou com 3. Com um pastor, com um amigo, com um presbítero, com alguém da sua confiança, com um familiar. E às vezes talvez nem o familiar vai conseguir te ajudar. E você vai precisar de uma pessoa de confiança. É difícil a gente confiar sim nos dias de hoje, porque muitas vezes a gente passa por processos de traição, por processos de todo tipo de situação. Cara, só que eu quero te dizer, confie em Deus que Ele vai colocar a pessoa certa na sua vida. Confie em Deus porque Ele vai levar a pessoa certa para te guiar, para dividir esse fardo, esse peso, para dividir toda essa parte, para dividir com você. E nessa noite, eu quero já caminhar para o encerramento, mas se você esquecer qualquer coisa que eu falei, tudo que foi pregado, tudo que foi ministrado, eu peço que você só não esqueça, divida seu fardo. Você não é super-homem, você não é super-mulher, mulher maravilha, você não precisa carregar isso sozinho. Mas Rodolfo, o que vão pensar de mim? Não importa. Não importa o que vão pensar. Se a pessoa é da sua confiança, ela não vai te julgar. Não importa o que está acontecendo. Não importa o processo. Não importa. A pessoa vai estar ali do seu lado para te ajudar. Você não precisa abrir mão de nada e sofrer sozinho. Você não precisa passar pelo luto sozinho. Você não precisa passar pela doença igual o centurião estava passando sozinho.
O centurião falou com os anciões. Ele abriu o jogo e falou: olha, vai lá e fala com Jesus, cara. Meu servo lá tá passando mal. Meu servo lá tá doente. Tá zoado em casa. Tá embaçado. Tá feio. Ele abriu para os anciões: vai lá. Eu não tenho coragem nem de chegar em Deus. Eu não tenho coragem nem de falar com Deus. Eu não tenho coragem de virar para Deus e falar: Deus, tá osso a situação aqui. E a gente, inúmeras vezes a gente vai passar por situações assim. Se o centurião, que não era judeu, não era nada, conseguiu abrir mão disso e abrir mão do orgulho, porque ele tinha um cargo de respeito e status, a gente consegue. A gente consegue abrir mão e falar: Deus, me ajuda. E se eu não tiver coragem, de verdade, chega num amigo, fala: me ajuda a orar. Eu preciso de ajuda nisso. Me ajuda com isso. E eu quero, nessa noite, orar com vocês e falar com vocês sobre isso. Você não precisa passar sozinho. Se nessa noite você está passando por alguma dificuldade, se nessa noite você precisa de um toque diferenciado de Jesus, pede ajuda para alguém, ora com alguém, fala: cara, eu tô ruim. Quantas vezes eu virei já pro próprio Thiago e falei: Thiago, vamos conversar, mano, tá zoada aqui a situação. Ou ele foi lá para leste para me ver também por causa de alguma situação. E é isso que eu quero falar para você. Tenha pessoas do seu lado, tenha pessoas que você possa confiar, tenha pessoas que vão estar do seu lado e vão abraçar a causa com você. Vai falar: Rodolfo, mano, vamos pra cima. Esse contrato não deu certo, vamos orar e jejuar pro próximo. Rodolfo, isso não deu certo, vamos orar e jejuar porque vai dar certo. Ou então vai falar: eu preciso de ajuda, vamos jejuar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos. E cara, esteja aberto. O nosso ego, nosso escudo, não importa. Ele não é tão pesado ao ponto de você não conseguir largar ele. Você não precisa desse escudo. Você não precisa desse escudo quando você está na presença de Deus. Você não precisa desse escudo quando você está aqui em cima do altar. A palavra em 2 Crônicas vai falar: chorem os ministros que rompem do altar. Cara, chora, se derrama. Quando você entra na casa do seu pai, você não precisa ficar pedindo licença para tudo. Você não precisa chegar, você pode chegar, sentar no sofá e falar: pai, não tá legal. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, na moral, me ajuda. Eu tô triste, eu tô magoado. Deu errado isso nessa minha semana. Deu errado isso no meu dia. Deu errado isso, eu preciso de você. Me ajuda. E hoje eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês se colocassem de pé, por favor, para poder estar orando com vocês. Se você sentir do seu coração e sentir que o altar é o lugar onde você precisa ajoelhar, venha. Aqui a gente não está aqui para falar que pode ou não pode fazer. Tenha liberdade na casa do Pai. Tenha liberdade para orar e falar com o Pai. Tenha liberdade de chegar e falar: Jesus, eu preciso de ajuda. Eu preciso, porque o meu processo não está fácil. A gente nunca passa por processos fáceis. Os processos é para mostrar quão amadurecido a gente está. Então eu quero que você hoje seja sincero com Deus. Não esconda. Não seja igual Moisés, que desceu com as tábuas e cobriu a cara. Não, cara. Hoje não é dia para a gente ficar com a cara coberta diante de Deus. Hoje não é dia da gente ficar escondido de Deus. Hoje não é dia. Hoje é dia de que a gente possa liberar tudo. Olha só que engraçado, acabou de bater meia-noite. A palavra nos garante que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Então acabou de se renovar as misericórdias na nossa vida. Acabou de se renovar todo esse processo. E Jesus está falando: e aí, filho, eu quero você mais perto. Eu quero. As minhas misericórdias se renovaram na sua vida. As minhas misericórdias estão rolando na sua vida. Eu quero você comigo. Se aproxime dele ao ponto de você olhar para o olho dele e falar: eu consigo me enxergar em você. Eu consigo ver o potencial que você vem em mim. Eu consigo ver isso em você. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir agora nessa noite, Pai, que a gente está aqui cultuando. Pai, é uma sexta-feira à noite. Pai, a gente poderia estar em qualquer lugar, mas a gente decidiu estar aqui
na tua presença, falando contigo e falar: Deus, não está fácil, Deus, não está legal, a gente está passando por um processo, Pai, mas eu venho te pedir, da mesma maneira que você entrou em contato, que você foi até a porta daquela cidade de Naim, da mesma maneira que você chegou até lá, você tocou naquela viúva e falou: filho, levanta, porque a sua mãe precisa de ti. Eu venho te pedir, Pai, toca nos nossos sonhos que são mortos, toca nas nossas áreas que a gente deu como morta, Pai, toca nas nossas áreas que a gente não acredita mais que possa andar, toca nas nossas áreas, Pai. Eu venho te pedir, Pai, toca na área de cada um, Pai, que seja financeira que está travada, que seja emocional, que seja sentimental, que seja espiritual, Pai. Eu venho te pedir, toca agora, Pai, nas nossas áreas. Pai, nós precisamos que você ressuscite, porque na força do nosso braço não dá mais, na força do que nós temos hoje não conseguimos, na força do que eu posso fazer, Pai, acabou, porque eu já dei como morta essa área, Pai. Na minha força acabou, Pai. Eu preciso do seu toque, eu preciso do seu toque, eu preciso que você faça algo, porque eu sozinho não consigo, eu sozinho eu não tenho conta, eu sozinho eu já abandonei, Pai. E se for ainda alguma situação igual o centurião, Pai, que eu não tive coragem de chegar até ti, e eu pedi para fulano, eu peço agora, Pai, dê uma ordem então, porque fulano intermediou isso. Espírito Santo de Deus, enquanto eu oro, eu venho te pedir, intercede por mim, porque muitas áreas da minha vida eu só consigo ter gemidos inexprimíveis, eu não consigo mais gesticular, eu não consigo falar, Pai, igual Ana quando subiu para o sacerdote, e ela murmurava ali, ela falava, e o sacerdote ali chega nela e fala: filha, por que está embriagada? E ela fala: não, eu estou abatida, a minha alma chora, a minha alma geme, porque eu não tenho mais força de pedir um filho. E o sacerdote ali fala ali: vai em paz, e aquilo que propositou no seu coração, assim vai se conceder. E ali Ana, ela tem Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Espírito Santo de Deus, eu preciso dessa oração hoje, eu preciso desse toque hoje, eu preciso, Pai, eu preciso que você faça, eu preciso porque ali eu já desisti, eu preciso porque eu por mim já desisti, Deus, eu preciso porque a gente precisa que, Pai, as coisas aconteçam. Eu não quero ser uma geração omissa, eu não quero que a próxima geração fale que eu não consegui porque eu desisti do projeto, eu não quero que a próxima geração fale que eu não cantei nos 4 cantos do mundo e não evangelizei porque eu desisti do meu chamado, porque não deu certo. Eu não quero que a próxima geração fale que vidas poderão ser sustentadas pela minha vida porque eu abriguei empresas e muita gente passou fome porque eu não acreditei no potencial que eu tenho para isso, para gerir uma empresa, para tocar um projeto, uma startup. Eu não quero, Pai, escutar isso da próxima geração falar, eu não quero escutar, acima de tudo, que o dom que você me deu, que a capacidade e a unção que você me deu vai ser passado para a próxima geração porque eu abri mão. Eu não quero porque eu enterrei esse sonho. Eu não quero escutar: Rodolfo, eu tinha tal coisa para você, Rodolfo, eu podia fazer tal coisa através de você, mas porque você abriu mão, eu tive que escolher outra pessoa. Porque você abriu mão, eu tive que passar o sacerdócio para outra pessoa. Porque Saul não soube cuidar do que ele tinha, foi passado para Davi, que nem da família era. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que a unção que foi sobre a minha vida desfaleça. Eu não quero que o que você desprezou nas nossas vidas, despejou nas nossas vidas, caia por terra, porque eu não acreditei no que eu posso fazer. Eu não quero, Pai, eu oro isso pelos meus irmãos aqui nessa casa. Pai, eu vejo que tem vidas aqui que tem sonhos, tem projetos que estão pensando em desistir, porque falam que é muito grande, mas na minha família isso não aconteceu, mas na minha família quem poderia fazer não consegue fazer, porque eu, o menor da casa de meu pai, faria, porque eu, o menor da casa de meu pai, conseguiria chegar. Deus manda te falar, é porque eu escolho quem eu quero, que eu vejo que tem um coração igual ao meu, igual eu fiz com Davi. Os irmãos dele tinham capacidade de ser guerreiros, os irmãos de Davi podiam ali estar no trono, os irmãos
tinha muita capacidade militar, seria um excelente guerreiro militar, mas ele escolheu Davi, porque quando Natan confrontou ele, pai, pequei contra ti. Pai, eu reconheço que você depositou algo em mim que eu não acreditei. Eu reconheço, mas me ajuda, porque eu não quero continuar assim. Por mim, eu reconheço, Pai, porque eu não tive tempo ainda de perder. E hoje eu quero me ficar de pé. Hoje eu quero ficar de pé e conseguir fazer, Pai. Hoje, depois do que aconteceu, Pai, você pode tirar o reino de mim. Você pode tirar as coisas de mim, mas não tira a tua presença. Não tira aquilo que você depositou dentro de mim. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio, Pai. Pai, dá força àquele que está desacreditado. Renova o ânimo, renova o afago, Pai. Mostra que Tu és o Deus que cuidou. Tu és o Deus que toca em cada coração. Mostra que Tu és o Deus que renovou as Suas misericórdias hoje sobre essa vida. Mas Deus, eu fiz isso, aquilo outro. Eu não sou digno de estar na Tua presença. Eu não sou digno de Te buscar. Eu não sou digno de orar. Eu não sou digno. Ei, filho, trabalha. Não é pelo que você é, mas é pelo que eu enxergo em Ti. É pelo que eu enxergo que eu posso fazer através de você. É pelo que eu enxergo, Pai. Eu já digo que essa noite, Pai, eu vejo derrama a Tua unção. Derrama o revestimento que nós mais precisamos. Ressuscita. Dá uma ordem hoje na nossa vida e ressuscita, Pai. Que a partir dessa noite a gente veja esse divisor de águas. Que a partir dessa noite a gente veja você mudando. Que a partir dessa noite a gente veja, poxa, isso aconteceu. Que aquilo que deu errado até agora, Pai. Pai, eu reconheço que o inferno se levantou para que essa vigília não acontecesse. Eu reconheço, então, Pai, mostra para o inferno que independente do que ele fez para desacreditar nos seus filhos, hoje você mostra que você é o Deus que ressuscita, você é o Deus que ressuscita, você é o Deus que replaneja, você é o Deus que traça rotas novas, você é o Deus que alavanca, você é o Deus que muda, você é o Deus que ressuscita ali planos, projetos, tudo que foi deixado, tudo que foi deixado para trás. Hoje você ressuscita, Pai. Nós liberamos hoje, Pai, esse povo, Pai, no mundo espiritual, para que eles prosperem, para que eles andem, para que eles caminhem. Espírito Santo de Deus, destrava toda a corrente que está amarrando as pernas, para que eles não andem, para que eles não prosperem, para que eles não caminhem, para que eles paguem no meio do caminho. Igual aconteceu com as gerações anteriores, igual aconteceu com o pai, com a mãe, com o vô, com o vó. Libera agora, Pai, esse povo. E mostra que Tu és o Deus que manda Israel. Tu és o Deus que cuida desse povo. Porque se você não amasse, eles não estariam mais aqui. A gente não estaria aqui mais para contar a história. Mas mostra que Tu és o Deus. E caga, Pai, aquele que já não tem mais força. Traz no colo, Pai. Para que a gente possa ver. Quando eu desacreditar de mim, quando nós desacreditarmos de nós, que a gente possa ver nos Seus olhos aquilo que você enxerga, aquilo que você fala. Fala, filho, você é isso, você é especial, você vai ser empresário, você vai ser engenheiro, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser um... Eu vejo já em você, filho. Acredita no que eu vejo, acredita no que eu falo, acredita no que eu tenho posto no teu coração, no que eu tenho posto nos teus sonhos. Ei, filho, é eu que tenho te dado sonhos, é eu que tenho cuidado, é eu que tenho feito, é eu que tenho mostrado nos pequenos detalhes. Reconhece nos pequenos detalhes. Quando você me conhecer, você verá o que eu farei, você verá as promessas que eu prometi há anos atrás, promessas que eu dei para ti se cumprirem, promessas que foram feitas há anos para você. Pessoas que esqueceram de ti e voltarem a lembrar, pessoas voltarem a te ligar, pessoas se lembrarão de nós, pessoas que às vezes prometeu um emprego, às vezes prometeu um culto, uma ministração, voltar a lembrar, porque Deus ele vai despontar ministérios aqui, voltar a despontar eventos, voltar a usar vocês por onde vocês forem. Essa vigília não se chama Fome e Sede à toa. Esse projeto aqui Deus colocou
desperte o amor, porque aonde vocês forem com esse amor, com isso, você pode ter certeza que ali aquele ambiente vai ser transformado. Você pode ter certeza, escreve o que eu estou falando, que em lugares que vocês pisarem, lugares onde vocês forem, pessoas vão chegar e falar: meu, o que acontece? Que quando eu estou perto de você o ambiente muda. É porque você tem fome e sede de Deus. E não tem como você não transportar o que você come. Não tem como você não transportar aquilo que você está se alimentando. Não tem como. Pessoas chegarão até nós. Pessoas chegarão e falarão: pelo amor de Deus, Tiago, ora por mim. Pelo amor de Deus, Jaine, pelo amor de Deus, povo, eu preciso que você ore. Porque eu não sei o que tem em você, mas eu preciso do que tem em você. Eu preciso do que tem em você. Eu preciso do que vocês carregam. Então, saia daqui hoje sabendo, igual em Efésios 6 fala, vocês são embaixadores. O embaixador, o que nada mais é? Onde você pisar é nação santa, é terra eleita. Onde você pisar é aquilo que Deus tem. É Deus se manifestando. Ele não vai precisar de pastor, não vai precisar de ninguém. Ele precisa de você pisando naquele lugar. Então não se surpreenda quando no trabalho, nos lugares, as pessoas te procurarem para orar ou simplesmente desabafar. Porque você é embaixador, uma nação santa, sacerdócio eleito. E Deus vai, por onde vocês forem, por onde vocês caminharem, Deus vai estar com vocês. E eu quero escutar esses testemunhos. Eu quero ver esses testemunhos. Porque Deus tem coisa para fazer ainda. Tem unções para derramar. Tem ações para fazer. E Ele vai tocar em vidas. Que seja uma vida. Ele vai tocar através de vocês. Que seja uma pessoa. Mas saiba que alguém evangelizou Jonathan Edwards. E olha quem ele foi. Alguém evangelizou o apóstolo Johnson. E ele ressuscitou sua esposa 3 vezes. Às vezes não vai ser uma multidão que a gente vai alcançar, mas é uma pessoa. É uma pessoa que a gente vai alcançar, que vai fazer a diferença nessa nação, que vai fazer a diferença. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, eu peço, passe essa palavra para frente. Fale disso. Fale com o próximo. Mostre que Deus está dentro de você. Mas Rodolfo, eu sou gago. Rodolfo, eu sou isso. Não, não é. Moisés também era, e olha o que ele fez. Moisés fala que apesar de língua era desatualizado, é como se para nós fosse tipo um nortista que não sabe falar um português igual aqui em São Paulo, ou que teve pouco estudo. Não é. Não importa. Moisés, do jeito dele, ele foi usado. Moisés, do jeito dele, ele libertou uma nação. E às vezes por uma pessoa que você vai falar, você vai transformar a vida de uma cidade, de uma igreja, de alguém, de uma família. E quando Deus te incomodar, não hesite, porque Ele vai ser bem claro, com uma impressão muito forte, com um frio na barriga. Não hesite, porque é Deus usando você aonde você está. Porque onde você está eu não chego, aonde você vai eu não vou, aonde você vai nenhum pastor aqui vai. Você tem pessoas que só você vai alcançar. Você tem um método de chegar em Deus que só você sabe chegar. Que eu posso louvar, eu posso tocar, eu posso fazer o que eu for. Eu não vou encostar em Deus como você. Então acesse. Chegue mais próximo de Deus, da maneira que você sabe chegar. Porque Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a mudar. É isso, gente. Deus abençoe. Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Tu és. Tu és. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Pois sem sede não quero mais buscar. Eu não precisarei aqui voltar, saciar uma vez que eu já.
Senhor. Tu és aquele que mata a nossa sede, Senhor. Eu sei que o Senhor não se importa, Pai. Eu sei que o Senhor não se importa com aquilo que nós vivemos no nosso dia, porque foram conquistas e escolhas nossas. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nunca rejeitará um coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. E a Tua palavra diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria. E aqui o Senhor está nessa casa, Pai. Quando nós erguemos para o Senhor aqui um primeiro louvor, nós não queríamos ser melhores. Nós não viemos aqui para fazer um show. Nós não viemos aqui para fazer culto para ninguém a não ser a Ti, Pai. Nós viemos aqui apenas para adorar o Senhor, o único digno de honra, de louvor, de glória. Cada movimento feito aqui foi para exaltar o Teu nome, para exaltar o Teu nome e declarar, como diz no livro de Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus o Pai. O Teu nome já está acima de todo nome. Nós só viemos aqui para Te adorar, Senhor. De sairmos saciados. A minha vida pode estar um caos, a minha história pode estar um caos, mas o Teu reino em mim me torna mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Sabe, nós estávamos cantando aqui agora e o Senhor me fez sentir algo aqui diferente aqui, sabe, irmãos? Eu não ia nem, falei pro Tiago, vou vir do trabalho, vou passar lá para ver como é que tá as coisas. E eu fiquei ali escondidinho, e aqui a hora que a gente estava cantando, o Senhor me fez ver umas coisas aqui. Tudo aqui é para Ele, por Ele, sempre. A gente pode cantar da melhor forma, a gente pode cantar da pior forma, porque ninguém sabe como foi seu dia, só você. Se você não trabalha no seu dia a dia com a tua esposa, nem ela sabe o seu dia, mas o Senhor sabe como foi o seu dia. E sabe o que Deus realmente está esperando de você? Que você apresente o sacrifício vivo de louvor agradável a Ele, e não o seu dia de trabalho, não os seus problemas, não as suas dificuldades. Sabe por quê? Aqui na casa do Senhor, nós matamos a nossa sede com essa água para enfrentar as dificuldades lá fora.
Aqui é fácil ser crente, Tiago. Aqui é fácil ser cristão. Aqui é fácil levantar a mão. Eu quero ver você fazer isso quando você estiver lá fora, diante da sua adversidade, do seu patrão te exigindo que você faça isso, das pessoas querendo que você apresente resultados, de todo mundo te acelerando, e você dizendo assim: eu tenho um pai que trabalha para mim e ele me faz ver coisas que ninguém pode ver. Então, quando nós estávamos aqui, o Senhor me mostrou como eu posso dizer isso aqui sem... Eu vou tentar traduzir. Eu via como uma fonte de água. Antigamente todas as cidades, no centro da cidade tinha uma fonte de água, e eu via essa fonte aqui. O grande problema é que a gente veio com um copo descartável. Vou repetir, o grande problema é que a gente veio com um copo descartável. O copo descartável ele só serve para tomar um gole. O Senhor não quer que a gente tome um gole, Ele quer que a gente mergulhe nessa fonte. Eu sei que é difícil às vezes mergulhar na fonte, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de entrar nas profundezas daquilo que Deus preparou para nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: o dia que você se jogar, nada te tira mais dali. Porque quando você está na profundeza daquilo que Deus preparou para você, pode acontecer o que for na sua vida. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter vários tipos de coisas, mas você não vai querer sair da profundidade que Deus te pôs. Sabe, essa canção ela é muito forte, porque se Ele é aquilo que a nossa alma esperou, nós precisamos entender que se eu estou esperando, é porque Ele também está me esperando. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Tem um hino aqui que eu acho que, eu não sei, vocês acho que nunca cantaram ele acho que cantaram uma vez aqui em português. Ele acho que é assim. Tem um hino que eu cantava há muitos anos aqui, estava ensaiando ali com o Clebão. Meu Clebão, quem não sabe, o Kleber é meu irmão, né? Não é o Xandão, é o Kleber que é meu irmão. Tá bom? Xandão, não, o Xandão não são irmãos, né? Tinha um hino que eu cantava há muitos anos atrás, que o hino diz assim, vou tentar traduzir para o português, que diz assim, ó: fome da presença e sede da presença, eu tenho hoje. Mas em espanhol é assim, ó: hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy. Fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho. Fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho. Fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho. Um encontro sobrenatural, tua presença eu desejo.
Ele é como um rio de água no meio do deserto, anseia o meu espírito. Um encontro sobrenatural com tu presença desceu como rios de água no deserto, ansia mi espírito, fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho fome da tua presença, sede da tua presença, eu tenho hoje, Senhor. Fome da tua presença, sede da tua presença, lá quero, lá quero. Senhor, nós declaramos que a tua presença em nós é que nos faz viver e ser cada dia mais, cada dia melhor. Te adoramos, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na tua casa, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei. Foi que nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Pai, prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, e ninguém me tira daqui, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, Senhor. Ele vive, ele reina pra todos sempre. Aleluia. A Ele a glórias, a Ele a glórias, a Ele a glórias, pra sempre, amém.
a Ele a para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre. Para sempre, amém. Digno de louvor. Levante suas mãos e cante, vai. Digno de louvor. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu.
Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas promessas, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por não ter desistido, Senhor Jesus, de mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, papai. Por essa madrugada, Senhor Jesus. Igreja, feche seus olhos. Vamos estar agradecendo a Deus por esse momento de adoração. Oh, Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, papai, por essa adoração maravilhosa, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor Jesus, transbordar neste lugar, papai, que o Senhor venha fluir como um rio, como uma fonte sem cessar, Pai, nas nossas vidas, Senhor Jesus. E que não venha ficar só hoje, Senhor Jesus, mas que venha transbordar todos os dias das nossas vidas. Que a fome e a sede de Ti, papai, ela venha crescer todos os dias das nossas vidas, Senhor Jesus, Pai. Que nós não venhamos ser dependentes, Senhor Jesus, de pessoas, Senhor Jesus, de lugares, Senhor Jesus, mas que nós venhamos ser dependentes de Ti, Senhor Jesus, porque só Tu és o único, Tu és o suficiente Salvador das nossas vidas, papai. Oh, Senhor Jesus, é chegado o tempo, Pai, é chegado o tempo, Senhor Jesus, em nossas vidas, papai, que venha transbordar, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, é chegado o tempo de uma nova unção, de um novo desejo por Ti, papai. Oh, Senhor Jesus, que nós venhamos estar abertos, Senhor Jesus, para essa presença maravilhosa, Senhor Jesus, que o Senhor está derramando sobre nós, papai. Daqui, Senhor Jesus, sairá jovens de avivamento, Senhor Jesus, papai. Daqui sairá mulheres e homens, Senhor Jesus, sedentos de Ti, Senhor Jesus, para levar o Evangelho para quem está precisando, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos cubras com o Teu sangue, Senhor Jesus. Nos guarde, Senhor Jesus, e nos guie, Senhor Jesus, de volta às nossas casas, papai. Oh, Senhor Jesus, e eu encerro, Senhor Jesus, essa vigília. Eu encerro essa noite maravilhosa. Muito obrigado pela presença de todos. E muito obrigado pela presença de Deus aqui neste lugar. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, Pai. Amém e amém.